o torcedor do Flamengo vai falar, poxa, mas o Palmeiras ganhou, mas o primeiro tempo foi horrível. Jogou contra o Vasco, que está brigando para não cair. Nós jogamos contra o Cruzeiro, que é um time que está brigando. Então, assim, a verdade é que o futebol hoje mais bonito, não só do Brasil, mas do nosso continente, é o do Flamengo. O futebol mais eficiente é o do Palmeiras. Não é à toa que o Palmeiras está com 51 pontos e é o líder do campeonato. E se enfrentaram, e aí a gente pode falar muitas coisas do que aconteceu. E ainda vamos medir ainda no Brasileiro e na Libertadores? Não, ainda vão, porque se o Flamengo vence o jogo que tem atrasado, isso faz com que o Flamengo fique apenas 3 pontos. Aí é o confronto direto. Exato. Mas, até agora... Fala comigo, rubro-negro. Galera, bora dar uma olhadinha aqui nessa manhã. E ontem o Palmeiras, infelizmente, venceu de forma maiúscula aí o Vasco 4-1, fora o show de bola que foi em segundo tempo, né? Foi ao contrário. Primeiro tempo do Palmeiras não foi tão bom. Segundo, eles amassaram o clube carioca aí. Primeiro tempo do Mengão. Mengão amassou o clube mineiro Cruzeiro. No segundo tempo, foi amassado. Mas, enfim, bora dar uma olhadinha no que o Felipe Melo, Sobis, Rizek, Denilson e companhia falaram, e Abel falaram aí sobre esse jogo, que é a realização da Sport TV, do programa Fechamento Sport TV. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino de prática, vocês já sabem, para dar aquela moral aqui pro canal, para não perder nenhum videozinho top sempre que sair aqui no nosso canal. Sem mais longas, partiu pro conteúdo, fica até o final para não perder nenhum trecho importante. Simbora ouvir o que eles falaram aí após a vitória do Palmeiras, 6 pontos na frente do Flamengo. Será que seremos campeões? Veremos. Agora para ficar até meia-noite, moleque. Aí hoje a gente vai virar a noite, porque é o seguinte, o fechamento de todo domingo, o querido fechamento de todo domingo, abraço Felipe, Abel, Sobis, meu camisa 10, esse campeonato é um campeonato que só nos pregam surpresas, porque semana passada a gente estava falando de um Flamengo avassalador, se aproximou do Palmeiras. Só que naquela ocasião, o Palmeiras tinha jogado primeiro e aí tinha dado a esperança pro Flamengo, o Flamengo vai lá e confirma contra o Mirassol, goleando o Mirassol. Aí nesse final de semana, o Flamengo joga primeiro, não consegue igualar a pontuação com o Palmeiras não dá oportunidade, joga em casa um primeiro tempo mais ou menos e um segundo tempo avassalador e volta a ter uma vantagem considerável nesse campeonato brasileiro. Que campeonato brasileiro! Mas deixa eu te falar um negócio, na pontuação, óbvio que o Flamengo caiu na Copa do Brasil pro Vitória, não é o líder do campeonato, perdeu do Cruzeiro ontem, perdeu do Palmeiras no Maracanã. Então, assim, em termos de resultado, é óbvio que o Flamengo não é do nível que ele é de desempenho. E em desempenho, ninguém pega o Flamengo. Essa rodada, para mim, não muda isso. O que o Flamengo jogou, os jogos contra o Cruzeiro, tanto de brasileiro como de Libertadores, é um nível de desempenho que os rivais não chegam. Mas você concorda que nesse... Resultado é outra história. Resultado tá aqui, ó. Palmeiras é o líder. Sim, mas você concorda que em momento de desempenho, mas tem momentos que são importantes na competição? O Flamengo ganhando o jogo, o Flamengo igualaria na pontuação com o Palmeiras. É o Cruzeiro e aí tem uma questão... Passaria. E aí tem uma questão mental. Pra quem não sabe, se o Flamengo ganhasse, dormiria na liderança, porque empataria o número de pontos, porém... As vitórias seriam iguais, tem o mesmo número de vitórias do Palmeiras, porém o saldo de gols do Flamengo era maior. Agora, talvez não tenho essa informação. Mas o Flamengo dormiria na liderança. E se por algum milagre o Vasco ganhasse do Palmeiras, o Flamengo se tornaria o líder, com 3 pontos de vantagem e um jogo a menos. O emocional. O Palmeiras entraria mais pressionado na competição. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, nesses momentos, o Palmeiras consegue dar resposta. Sempre quando é pressionado, quando se sente fora da zona de conforto, o Palmeiras vai e responde, e acho que o Flamengo deixou a desejar nesse final de semana. E ajuda muito pegar o Vasco, né? Porque no domingo passado levou 3 gols em 20 minutos, hoje levou 3 gols em 13 minutos. E assim, jogando bem para os padrões do Vasco, sobrevivendo ali e tal. De repente abre a porteira e passa um bonde ali. Sabe o que eu fico pensando, meus amiguinhos? Qual foi a resenha no intervalo do jogo do treinador do Vasco e também do treinador do Palmeiras? Porque você imagina na cabeça do treinador do Vasco, você vai para um vestiário com o time jogando bem, competindo, teve até as melhores oportunidades no primeiro tempo. Sim. A resenha deve ter sido, rapaziada, vamos voltar igual. Agora caprichar ali no penúltimo passe, organizar aqui uma construção melhor no jogo e tal, e vão para cima. Pô, com 1 minuto e meio, o Palmeiras, com o Flaco Lopes, vai... O Palmeiras no segundo tempo veio para matar o jogo e com 1 minuto, 2 minutos de jogo foi eficiente. Com 10 minutos já tinha matado o jogo, 3-0. Então o Vasco não aproveitou o momento que ele teve. E assim aconteceu com o Santos. Quando vocês falam aí eu concordo em parte. Porque para o torcedor,
do Palmeiras, ele vai falar, mas o Flamengo é o jogo mais bonito, mas o primeiro jogo contra o Cruzeiro, o torcedor do Palmeiras, tá? O primeiro jogo contra o Cruzeiro foi igualado. 20 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro deu uma pressionada, o Cruzeiro fez um gol, poderia ter... mas aí depois o Flamengo foi lá e atropelou. Então, pro torcedor do Flamengo, vai falar, poxa, mas o Palmeiras ganhou, mas o primeiro tempo foi horrível. Jogou contra o Vasco, tá brigando para não cair. Nós jogamos contra o Cruzeiro, que é um time que tá brigando. Então, assim, a verdade é que o futebol hoje mais bonito, não só do Brasil, mas do nosso continente, é o do Flamengo. O futebol mais eficiente é o do Palmeiras. Não é à toa que o Palmeiras está com 51 pontos e é o líder do campeonato. E se enfrentaram, e aí a gente pode falar muitas coisas do que aconteceu. E ainda vamos medir ainda no Brasileiro e na Libertadores? Não, ainda vão, porque se o Flamengo vence o jogo que tem atrasado, isso faz com que o Flamengo fique apenas 3 pontos. É o confronto direto. Exato. Mas, até agora, o confronto direto, quem foi que venceu foi o Palmeiras, jogando no Rio de Janeiro. Então, assim, é um campeonato que tudo pode acontecer. São duas equipes fortíssimas, que cada um tem sua qualidade, um joga mais bonito, mas o outro é mais eficiente, o outro, de repente, é mais competitivo. E isso faz com que as duas equipes, ao longo desses anos, venham brigando sempre por títulos. O campeonato é que tudo pode acontecer, menos a briga do título sair de Palmeiras menos e Flamengo. Isso. Entre os dois. Tudo pode acontecer entre Palmeiras e Flamengo. Nós já falamos sobre isso aqui, num outro fechamento. Não é preocupação, pelo menos na minha visão, do Abel Ferreira, jogar bonito. A preocupação dele é eficiência. Você jogou lá com ele, se você quiser discordar, já fique à vontade. Já não concordo. Aqui. Concorda? Não, concordo. Então, eu concordo que o Flamengo joga o futebol mais bonito, mas a tabela está aqui. Quem está sendo mais eficiente, inclusive no confronto lá no Maracanã, que o Flamengo foi muito melhor e teve 15 minutos maravilhosos, foi o Palmeiras, com aquele 3-0. Em relação a esse final de semana, foi um contraste assim, absurdo, na minha visão, dos dois jogos, né? Porque o Flamengo começa melhor, faz um primeiro tempo espetacular e leva a virada. O Palmeiras começa mal, o Vasco melhor. E aí acho que essa vitória do Palmeiras traz confiança, além da vitória do coletivo no segundo tempo. Alguns jogadores, por exemplo, Carlos Miguel, que vinha sendo criticado com razão, porque estava falhando muito. Hoje, de novo, contra o Cerro Porteño, teve uma ou duas. Hoje ele faz umas 3 defesas importantes que ajudam na vitória. Eu só acho que o fim de semana, assim, o Flamengo perdeu, o Palmeiras ganhou. Para mim, o resultado não muda aquilo que a gente vem dizendo, né? O Flamengo subiu de nível, de desempenho. Se vai ter resultado, cara, são outros 500. Ele subiu de nível na sequência contra Vitória em casa, Cruzeiro fora Libertadores, Mirassol fora Brasileiro, Cruzeiro em casa Libertadores, Cruzeiro fora Brasileiro. Esses 5 jogos, ainda que tenha perdido hoje, para mim o Flamengo subiu de nível de desempenho. E o Palmeiras está na briga. O Palmeiras subiu em termos de eficiência, porque não vencia os jogos, né? Então ele melhorou ofensivamente. Os jogadores, o próprio Vitor Roque, como o Abel falou, fez gol, os jogadores começaram a melhorar. Não estava jogando bem, né? E o Carlos Miguel melhorou. Estava mal no jogo. Estava mal, então melhorou também no jogo de hoje. Então o Palmeiras também, essa eficiência, o Palmeiras melhora. É por isso que as duas equipes vão brigar até o final. Agora, praticamente na mesma posição. No mesmo lugar. Aí a expulsão. Aí a expulsão, na minha opinião, o Neymar estava muito pro canto. Não sei se... Pra mim não existe essa expulsão aí. Né? Então você concorda com a Edna do Campo, porque a Edna do Campo deu amarelo. Ela deu amarelo porque os 4Ds lá, um deles que seria o quê? O cara tá indo em direção ao gol. Você tá impedindo um contra-ataque com uma falta por trás, cartão amarelo. Pra mim isso é muito amarelo. Amarelo. Ela foi chamada e deu vermelho. E se pegar friamente, não sei nem se teve a falta, hein? Se pegar friamente, analisar friamente, não sei nem se teve a falta, hein? Na hora eu pensei como você, mas depois olhando de novo, acho que tem mas o amarelo, a decisão do campo tinha sido já perfeita já. A decisão do campo, pra mim. Mas a partir da Edna. A partir de hoje abre um novo critério para expulsão de último homem. Porque foi o jogo do Flamengo. Não, a partir de hoje não, a regra é uma só. Não foi no jogo do Flamengo. Depois disso. Não, a regra é uma só. Isso aí acaba com os atletas. Foi o jogo do Flamengo que teve um lance parecido com Flamengo e Cruzeiro? Do Carrascal, se eu não me engano, que ele sai, dá o tapa e aí a falta.
Lembra Então- quem fez a falta? Foi o Matheus. Matheus, no jogo da Libertadores? Foi o que Mateuzinho. Faz a falta, ele já ia Não, mas direto pro gol. ali era lance para vermelho clássico. Então, pela e ali entrada não- e que não ele deu, deu e não ali. teve- Não foi pela entrada. Não teve O lance que o último Carrascal deu um homem. tapa e Não, o então último é homem fez a lance. falta Foi nele. do Mateuzinho no jogo do Mineirão. Não, mas isso aí foi uma Não, entrada dura. essa aí é a entrada de vermelho. Sim, Ali era sim. Mas tem vermelho. uma que o Carrascal deu tapa, não sei se foi contra o Cruzeiro. Contra quem que foi? Ele No deu meio um de campo. tapa ele dá assim o- no meio É, campo, param ele. E não deu nada, deu amarelo, eu acho, do lance. Se não me lembro. Que era lance para vermelho também. Vou lembrar. Já que esse lance foi vermelho, né, porque teve a interferência no VAR, porque para mim a Edna, ela foi muito bem na decisão que ela tomou, de dar o amarelo, apitar a falta e dar o amarelo, tava de bom tamanho para mim ali. Então, mas aí quando o lembrando VAR que o VAR- Bom, mas tá, né? E pra variar, os caras aí trouxeram um jogo lá de trás, que eu particularmente não lembro muito o lance, mas se eles falaram, está dito, né? Flamengo sendo aí, Flamengo sendo prejudicado pela arbitragem não é de hoje, não é mesmo? Teve aquela expulsão do Everton hoje que não era pra vermelho, teve a expulsão do Carrascal punido na STJD por muito menos. Enfim, galera, infelizmente o pior do cenário se concretizou, Palmeiras venceu, está 6 pontos à frente do Flamengo. Flamengo tem um confronto atrasado com o Mirassol, ainda tem aí esta carta na manga caso vença. Fica um jogo atrás do Palmeiras, um tropeço do Palmeiras e uma vitória do Flamengo, leva a um empate. Daí entra o saldo de gols, que o Flamengo geralmente tem mais do que o Palmeiras por todo o campeonato, mas também temos aí o confronto direto do retorno na casa deles, no Nubank Park, em São Paulo. Será que o Flamengo vai vencer? Eu acho que esse jogo vai decidir aí o futuro, quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro desse ano. Minha opinião, mas eu quero de vocês aí. O Flamengo atualmente depende de 2 tropeços do Palmeiras ou conseguir vencer o jogo contra o Mirassol, daí depende apenas de um tropeço. Mas a verdade é que o Flamengo jogou fora a chance que tinha de se tornar o líder do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais. Deixe aqui nos comentários a sua opinião se você acha que o Flamengo vai ou não vai ser campeão brasileiro esse ano. Difícil, mas ano passado era a mesma coisa e no final o Flamengo levantou o título e o Palmeiras ficou apenas chupando o dedo. Até o próximo vídeo.